Estava aqui lendo, e aí encontrei aqui o Papa Pio XII, em um discurso que ele fez em julho de 1952. E é interessante a gente comentar aqui. Ele fez um discurso para a ação católica, e nesse discurso é fácil achar, qualquer um pode procurar na internet aí, achar o discurso inteiro, vale a pena ler. Mas vamos lá, vou comentar sobre, né? E ele fez um raio-x da história, que eu achei fantástico, por isso que eu trago aqui para vocês, né? Falando então do quê? Do Ocidente e os problemas do Ocidente, o que que acontece aí no Ocidente. Ele vai dizer da decadência do Ocidente, né? Ele vai dizer que primeiro a gente ouviu um sim, e depois um não, né? Então, o primeiro sim, o primeiro grande sim, o sim a Deus, né? E o não à igreja. Quando que a gente fez isso? Quando a gente disse um sim a Deus e um não à Igreja Católica Apostólica Romana, claro, né? Na Reforma Protestante. E na Reforma Protestante, queríamos então um Deus. Sim, não negamos o Deus. Mas o Lutero aplica a chamada navalha de Ockham, né? Que também é chamada de princípio da economia, né? Então, essa tradição da igreja foi abandonada, a tradição, o magistério, aquilo que a igreja ensinou ao longo de séculos, né? Ficou apenas na escritura. Então, Deus, sim, a escritura está lá, mas nós podemos fazer diferente. E essa era a grande ideia ali. Acontece que a Bíblia, bonitinha, né, do jeito que a gente tem hoje, né, ela foi formada apenas lá no quarto século. Então levou 400 anos para ela ficar formadinha, bonitinha, né? São Jerônimo. E o cristianismo primitivo, nós não tínhamos essa Bíblia organizada, bonitinha, né? As comunidades cristãs, inclusive, não tinham conhecimento unânime, unilateral de todos os livros do Novo Testamento, né? Em algumas comunidades, por exemplo, é um exemplo, né? Se ignorava a existência, por exemplo, do Evangelho de Mateus, que é no meu caso, eu acho, né? É um dos mais importantes ali, principalmente no Sermão da Montanha, né? Lutero é filho de seu próprio tempo. Nós estamos falando do renascimento, né? A grande marca do renascimento eu posso, né? Eu posso. Eu sou um ser humano. Eu sinto que eu escolho o que eu quero ter. Eu escolho, eu posso escolher, não é? Então, Lutero deu um antropocentrismo aí, no campo da religião. Só que acontece que a religião e a política naquela época não se distingue muito da ideia da Revolução Protestante, muito pelo contrário, né? Ela não foi só um campo teológico, ela também foi um campo político, porque, afinal de contas, muitos dos interesses na Alemanha daquele momento era não obedecer Roma, porque todo mundo tinha que obedecer lá Roma como a sede de todo o cristianismo, né? Então, está aí uma revolta. Muito bem. Esse é o primeiro sim e o primeiro não a Deus, né? E aí a revelação, então, dessa proposição aí que a gente está conversando, né? Mas a igreja, a autoridade do Papa e o Pio XII vai continuar na sua narração, então, a segunda posição de um sim. Então, a existência de Deus, sim. Mas agora ali no século XVIII, eles dizem o sim a Deus, mas apenas a Deus, não é? E o homem tem a sua razão. Então existe Deus, sim. Os filósofos iluministas, eles eram deidistas, eles eram crentes de Deus, não é? Pode-se dizer nada, alguma coisa da força universal. Então esse Deus é uma força universal, ele é um ser superior, poderoso, ele é um grande formador de tudo que existe. Entendemos isso, mas o homem tem a sua racionalidade. E ele entregou aos seres humanos, né? Deus entregou isso a nós, seres humanos. Então, o céu é um lugar onde Deus fica tratando, e a terra é um lugar
para nós aqui, para a população humana. Então, Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu, D'Alembert, todos eles, então, são então os redentores da humanidade, né? São o panteão dos grandes personagens do mundo moderno, né? São os construtores da ideia da liberdade, da democracia moderna. Assim a gente os considera. Então, eles quebraram essa. A igreja fica lá na igreja e a gente resolve aqui. Bom, depois, então, dessa ideia de que a igreja está lá descansando e pensando em Deus e o homem resolve os seus problemas, vem o outro, né? Eu acredito em Deus, mas não acredito na religião. Deus, sim, mas não pode existir uma religião. A verdadeira religião, enquanto revelação da vontade do Deus e etc., né? Deus não é, então, a ideia da revelação. E aí a gente chega ali no século XIX, né? Que diz, então, não a Deus. Então, era sim a Deus, não aquela doutrina do Papa, sim a Deus, mas não exatamente aquela religião. Agora, não a Deus também, pronto. E o Nietzsche vai dizer, né? Deus está morto. É, a análise do Pio XII é genial, porque ele fez esse discurso lá em 1952, depois da Segunda Guerra Mundial. E ele vai dizer, tristes tempos, porque o que sobrou? Sobrou o homem. E ele dizia ali em 1952, falta agora a gente negar a humanidade, não é? E diz que o próprio homem, porque nenhum outro século se matou tanto quanto no século XX. Foram mais de 130 milhões de pessoas mortas, 1.000 pessoas mortas, né? Então, depois do genocídio da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, o Pio XII estava dizendo, caramba, olha aí, agora só falta a gente negar mesmo a humanidade. Matou-se mais nesses dois períodos do século XX do que na Guerra de 100 anos, que foram 116, ou na Guerra dos 30 anos, né? Proporcionalmente, matamos muita gente. É isso aí, um lugar e suas histórias. E hoje a gente lembrou aí o Pio XII no seu discurso, dizendo, então, da queda, né, do Ocidente e como que ele se retrata. Até a próxima.